me pediu se eu poderia falar hoje no grupo sobre o tema Servir ao Senhor com Alegria. E aí ele comentava para eu aproveitar o evangelho do dia e fazer uma relação entre o texto que diz que nós não poderíamos servir a Deus e ao dinheiro e servir ao Senhor com alegria. Bom, foi esse o pedido que o Fernando me mandou. E da mesma maneira que em todas as outras vezes que eu sou convidado a pregar, e eu distingo uma pregação de uma palestra, porque uma pregação, ela é uma mensagem muito especial para aquela assembleia, para aquele momento. Uma palestra é uma palestra, né? Então tem ali o seu conteúdo, que pode, lógico, ser muito bem abordado, também edifica, mas não é uma mensagem direta. A pregação, ela é como uma flecha que deve chegar no coração de cada um. Então, é nessa tônica que eu pedi ao Senhor as inspirações, a compreensão, o que deveria ser colocado sobre esse tema, servir ao Senhor com alegria. E cada pessoa tem um jeito de expressar a sua alegria. E algumas pessoas expressam alegria sem sentir alegria também, né? As famosas máscaras, né? Então, se eu estou triste, estou desqualificado para servir ao Senhor, se eu estou alegre porque aconteceu alguma coisa maravilhosa e eu estou muito feliz, igual a família que está aí, não tem como alguém não ficar feliz com um momento desses, né? A gente viveu recentemente, mas será que é isso que qualifica, né? Bom, é nessa linha que nós vamos refletir. Hoje à tarde eu li em alguma matéria, alguma reportagem que havia hipocrisia num determinado lugar. E eu me perguntei, será que eles compreendem o significado da palavra hipocrisia? Hipo, pouco, falta, né? Carência, crisia, verdade, falta de verdade. Será que se compreende o sentido das palavras? Não que a palavra hipocrisia esteja aplicando agora para alguém aqui, mas o sentido da compreensão do que se diz. Então, para a gente poder mergulhar nesse tema do servir ao Senhor com alegria, eu convido vocês a abrirem a Bíblia no Salmo 99, que no texto hebraico é o Salmo 100, tá? Que é um salmo de ação de graças. Acharam? 99. Ou do hebraico 100, depende da tradução, né? Vamos ler juntos? Louvor universal. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Palavra do Senhor. Então nós vamos meditar nesse salmo sobre o que ele tem para nós, sobre o que ele vai nos ajudar a refletir um pouquinho.
E até para poder lembrar desse salmo, a semana passada e a semana retrasada e a outra, né? Eu queria falar com o padre, mas os horários não batiam e a gente ficava meio assim amarrado com as limitações. E algumas vezes o resto da celebração vinha muito rápido. E aí ele falava: Silvio, vamos cortar as músicas, vamos reduzir. Eu falo: reduzo tudo, se quiser eu tiro tudo, não tem problema, né? Eu estou aqui para servir. Mas tem umazinha que eu queria que a gente pudesse, assim, cantar na missa, que é o Glória. Porque, olha só, aquela missa, ainda mais aonde eu vou aqui no Padre Chico, vocês têm uma ideia, ali tem a irmã Carolina lá, que veio aqui pregar, que é criança lá perto do grupo lá, ela é criança. A irmã Terezinha não é a mais velha, que cuida lá, né, com mão de ferro, tem 84 anos. A irmã Lígia é mais idosa um pouco, tem alguns anos a mais. E o público lá, está tudo nessa faixa. Então eu penso comigo, poxa, é a hora que menos esperar, vai faltar um na missa seguinte, porque terminou a missa, vai bater as botas, né? Então, olha só que graça, né? A gente vai na missa, tem ali a recepção, aquela introdução a esse momento santo, depois vem o perdão dos pecados, né? E tanta coisa aconteceu na vida da gente, e pode ser que dali a gente vá encontrar com o Senhor. E aí, então, a gente tem nesse momento da missa o canto do Glória. É um canto de júbilo, é um canto de exultação, é um canto de festa, né? É um canto, quem é corintiano canta pelo Corinthians, quem é palmeirense canta pelo Palmeiras, né? Mas esses cantos todos humanos não têm comparação ao canto que a igreja é convidada a cantar para Deus. Mas no meio da rotina, no meio da repetição, no meio do comer o arroz e feijão todo dia, esse momento perde, como tantos outros, completamente o significado. E quem me conhece sabe como eu me controlo às vezes para segurar uns comportamentos que eu não deveria ter, mas ainda tenho. Durante a segunda parte da missa, quando o padre celebrava, eu ia rezar gol! Porque ele falava tão rápido, sabe, a oração, aquela oração tão profunda, tão, né? Que eu falava: para que serve isso, né? Para que serve? Onde se pretende chegar com... o que vai se alcançar com isso, né? O que vai se alcançar com essa forma de compreender o que Deus está colocando? Então aquele gol seria uma cutucada, mas eu consegui me controlar, né? Para a felicidade da Márcia, que morre de vergonha das coisas que eu faço, mas foi por pouco. Mas essa colocação do padre, ela remete para aquilo que a gente vai meditar. Então fala assim: aclamai o Senhor por toda a terra. O canto do Senhor, ele cabe aqui, no grupo, mas ele cabe lá no metrô, Rogério, quando você está medindo uma coluna, conferindo uma obra, auditando uma entrega de material, porque quando você está trabalhando na construção daquela estação do metrô, apesar de você receber o salário do governo, ou seja lá de quem for, você está servindo o Senhor. Ou não. Ou está servindo o Senhor, ou não, né? Quando você está lecionando, ali é o lugar de ação de graças. Por quê? Porque através daquela aula, que é o teu ofício, que é o teu trabalho, você está servindo ao Senhor. Ou não. A palavra que o Fernando pediu para ligar
que é o evangelho de hoje, ele fala assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, ainda que trabalhando no metrô, ainda que lecionando, ou fazendo o que for, lavando uma roupa, sabe, fazendo o que for, né? Vivendo um momento de amor com o seu cônjuge, chorando num velório, seja lá o que for, né? Ou nós vivemos esse texto que fala: aclamai o Senhor por toda a terra, porque aquele momento, seja de trabalho, seja de intimidade, seja de luto, seja do que for, ou ele é um momento santo, ou ele é um momento do Senhor, ou eu entendo que eu não estou construindo mais uma estação do metrô, mas eu estou construindo o reino de Deus. E através do avanço, através disso se serve os servos de Deus, se serve o mundo que Deus preparou, que abençoou o nosso trabalho para que nós pudéssemos, com o suor de nossas mãos, conquistar o pão de cada dia. Isso é uma bênção. Então, o aclamai o Senhor por toda a terra, até eu passei o outro dia, foi ontem ou anteontem, eu não lembro onde eu estava indo, e aí tinha um cara proclamando na rua um trecho da Bíblia, em voz alta. E não é nada disso, gente, é algo que vem do fundo do coração. Do fundo do coração. É algo que vem do significado de pensar assim: eu faço parte do reino de Deus. Por menor que eu seja, eu posso ser uma pastilha, aquela de 1 centímetro por 1 centímetro, num edifício enorme, mas eu sou uma pastilha desse edifício. Eu faço parte do reino de Deus. Então, é dessa compreensão que vem então o canto. Um canto que brota do coração, que brota consequentemente dos lábios. Mas antes de chegar nos lábios, ele passa no coração. E é o que faz a diferença dessa parte: aclamai o Senhor por toda a terra. Servir o Senhor com alegria. Sabe, gente, no começo da minha caminhada, no começo da minha conversão, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu vi um testemunho muito bonito de um faxineiro que trabalhava na GM, e ele era da igreja Deus é Amor, e ele vivia a fé dele com um amor que a gente sentia o cheiro, sabe? Aquela humildade, porque é muito pobre, né? Empresa de limpeza terceirizada, sabe como que é, ganha muito pouco. Aquela humildade, aquela pobreza, mas tinha ali um príncipe, um filho de Deus. E quando ele limpava a janela da GM, e isso me chamou a atenção, que tinha aquela vidraça toda lá no departamento que eu trabalhava, ele limpava a janela do lado de fora, mas aquilo lá era um canto de louvor que mexia profundamente no meu coração. E durante quantos anos eu fiquei pensando: poxa, que testemunho maravilhoso. Aquele passar o pano no vidro era tão profundo. Ele não falava uma palavra, ele não ficava cantando glória a Deus, aleluia, né? Nada disso, mas havia ali um canto profundo, aliás, completamente diferente de um outro rapaz que trabalhava lá, que tinha uma função importante na igreja Congregação Cristã. Não estou falando nem bem nem mal da igreja, porque sinceramente poucas vezes eu vi católicos darem um testemunho como o Sebastião, que era o nome daquele rapaz, sabe? Poucas vezes, foram poucas vezes, né? Ele me convidou para ir na igreja dele, eu fui. Me levou na casa dele, era um quartinho de madeira na periferia de Mauá. E ele falou: essa é a minha esposa. Ele estava apresentando uma rainha. Ele era miudinho, a mulher dele era grande, enorme, dava 4 dele. Mas, assim, o amor que ele dava para ela, o amor que ele falou: essa é a minha esposa.
Bom, eu não tenho visto isso, nem eu mesmo, né, tenho esse testemunho, infelizmente, né, de falar dessa forma. Quer dizer, ele tinha um nível de encontro com Deus, que ele aclamava o Senhor por toda a terra, onde ele passasse, né? Por onde ele passasse. E por fim fui lá na igreja dele, aquela gritaria do caramba, né? Aquela gritaria, aquilo não era aclamar o Senhor, aquilo era uma loucura. Aquela, falei, aqui é o inferno, poxa. Eu já não gostava de discoteca, dali menos ainda. Mas aí passaram o envelopinho, ele tirou um valor da carteira dele, que era o dízimo dele, mas ele colocou aquela oferta com tanto amor naquele envelope, que independente do que o pastor fosse fazer com aquele dinheiro, ele não estava entregando para o pastor, ele estava entregando para Deus, o agradecimento profundo, sincero, de tudo que Deus deu para ele, e de tudo que Deus permitiu para ele. Aliás, aquele quartinho de madeira era um palácio, de chão de terra, mas era o palácio, como o presépio. Então, o aclamar o Senhor por toda a terra, ele não está diretamente relacionado ao canto, é algo muito maior do que isso. E aquele rapaz da congregação cristã, ainda na GM, caiu uma chuva terrível, com um relâmpago e um vento forte, e algumas telhas lá do prédio da fábrica voaram. Elas voavam e saíam virando assim no ar, e a gente via por causa do lugar que a gente estava. E ele falou assim: nossa, parece a segunda vinda de Jesus. Eu olhei no olho dele e falei: pois tomara que seja agora. Ele quase se borrou lá. Ele quase se borrou. Ele não estava de forma nenhuma coerente com aquilo que ele aparentava, com aquilo que ele demonstrava. Se aquele fosse o momento da vinda de Jesus, ele não ia cantar com a igreja, ele não ia. Ele ia ficar desesperado como ficou. Vocês sabem como eu sou espontâneo, né, gente? Eu olhei para ele e falei: tomara que seja agora, né? Mas falei alto, no meio do salão lá, do pessoal lá, né? Trabalhava com um projeto. Ele ficou apavorado. Servir o Senhor com alegria. Eu vi o Ítalo postar, não lembro com quem ele estava, alguém daqui, mas não lembro quem que era, que ele foi visitar um padre que serviu com o Padre Pio. Ele era a coroinha do Padre Pio. Não sei se vocês viram esse comentário. Isso mesmo. E aquele padre falava da experiência de ter sido coroinha do Padre Pio. Tem gente que fala assim: olha, eu já trabalhei com aquela pessoa ilustre, era especial, né? E como será que é trabalhar com Deus? Como será que é trabalhar com Deus? Sabe por quê? Trabalhar para a comunidade é legal. Nós somos pessoas educadas, legais, rezamos, de vez em quando rola até uma pizza, não é assim? A gente acaba virando parente, ó, você vai ser minha madrinha, eu vou ser seu pai, meu filho casou com seu filho, a gente, né? É legal, né? Mas não é tão legal como trabalhar com Deus. Porque, por mais legal que nós sejamos,
todos nós somos seres humanos. E São Paulo uma vez falou que ele mesmo tinha esse conflito. Ele falava, poxa, muitas vezes eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Existe um conflito. Nós gostaríamos de fazer coisas que não fazemos. Nós vivemos uma limitação, nós somos atraídos a uma realidade que nós ansiamos, mas nós vivemos uma realidade, uma tendência egoísta, uma tendência julgadora, uma tendência que é toda a origem de pecado que nós temos. Então, por mais legais que nós sejamos, quando a gente tira um pouco a paz de Jesus, o amor de Maria, irmão, não sei o quê, mas quando sai dessa superficialidade e a gente começa a encontrar o irmão de verdade, meio que a gente se decepciona um pouco, né? Quer dizer, quanto mais a gente conhece, pior fica. Não é? É igual o filme da Disney, você ouve assim, é bonito, tal, entendeu? Mas é bom que dura 2 horas, porque se durasse 4 ninguém aguentava. Não é assim? Então, se a gente fala assim, eu sirvo, porque ali tem um Ademir, olha que homem de oração, né? Mas o Ademir é um ser humano, ele também tem as limitações dele. Se eu depender da pessoa de um, de outro, em pouquíssimo tempo eu vou me decepcionar profundamente. E vou chegar à conclusão que eu poderia muito bem estar fazendo outra coisa, que eu ia dar um destino melhor por pouco tempo que eu tenho na minha vida. Mas olhem só o que diz o Salmo, leiam direitinho. Servi o Silvio com alegria. Não é isso? Não? Rosana, pega um copo d'água para mim, por favor. Uma colega, não, eu não quero, nem aceito, porque uma vez uma colega falou para mim que o chefe dela pediu a água dessa forma, ela foi lá buscar, cuspiu na água, mexeu com o dedo e serviu para ele deixar de ser mal educado. Eu não aceito só água não, ainda mais do jeito que eu pedi. Entendeu? Agora, se fosse Deus que tivesse te pedido a água, aí você ia ficar muito feliz de entregar um copo d'água para Deus, não ia? Então, o que acontece? Servir o Senhor com alegria. Na Bíblia de Jerusalém, ela até explora um pouquinho mais, pela tradução, que é uma tradução um pouquinho mais perfeita, esse texto. Ele vai falar assim: aclamai a Yahvé, porque Deus tem nome, e o nome dele é Yahvé. Né? A Maria Cristina fala assim: pai, o Senhor gosta de não sei o quê? Não é assim que nós tratamos o Pai? O Senhor faz não sei o quê? Então aqui na Bíblia de Jerusalém ele vai um pouquinho mais profundo. Aclamai a Yahvé, terra inteira. Servi a Yahvé com alegria, ide a Ele com gritos jubilosos. E não significa que nós vamos ficar gritando como aquela igreja Deus é amor, mas significa que nós devemos ficar gritando como Sebastião. Aquele grito que não fere os ouvidos e toca profundamente o coração. É aquele grito de louvor que tem que sair da gente. A sequência vinha assim, no 3. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. E aqui na Bíblia de Jerusalém ele vai aprofundar um pouquinho mais. Olha só a diferença sutil, que não contradiz em nada a Bíblia da Ave Maria, mas ele é mais específico. Ele vai falar assim: sabei que só Yahvé é Deus.
Aqui vai falar: sabei que o Senhor é Deus. Alguns desavisados, ou numa meditação superficial, não consciente, que conscientemente ninguém vai fazer isso, mas inconscientemente, muitas vezes a gente faz. A gente muitas vezes pensa assim: o Senhor é Deus. E eu concordo. Mas existem outros deuses que eu acabo colocando na minha vida num padrão de importância, que muitas vezes esses deuses concorrem pelo que é mais importante na minha vida. E quando isso acontece, e olha que isso é frequente, a gente começa a ficar confuso. Tem aquela musiquinha: a quem você quer servir? A gente canta, repete, pula, dança, gesticula, mas é uma pergunta que ela serve para todos nós. A quem você quer servir? Então a Bíblia de Jerusalém vai falar assim: sabei que só Yahvé é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. De forma que a Márcia, a minha esposa, esse minha, ele é correto na relação, mas não na pertença. A Márcia não me pertence. A Márcia pertence a Deus. E eu pertenço a Deus. E o meu filho querido, meu bebezinho, meu xodó, meu gude-gude, que é tudo para mim, se ele morrer, eu morro junto. Ele não me pertence. Ele pertence a Deus. E eu pertenço a Deus. E quando eu lembro disso, eu passo a viver uma postura como o Sebastião, como um príncipe do reino de Deus que caminha nesse mundo. E é quando existe esse sentimento, Rosana, que eu consigo pisar numa cobra e piso também numa tropa e piso em qualquer outra coisa. Por quê? Porque aí eu passo a viver como um príncipe. Eu me lembro, gente, com uma ternura enorme, assim, o momento financeiramente mais difícil que eu vivi na minha vida, que foi uma época que a gente não tinha dinheiro para nada, nem para comer, nem para uma condução, nem para uma roupa, nem para nada, né? Deus me permitiu viver essa experiência de privação. E naquela época eu estudava aqui na GV, no Ipiranga, e morava em São Caetano. Algumas vezes eu saí da GV, 11h15, e fui para São Caetano a pé, porque eu não tinha o dinheiro de uma passagem de ônibus. Eu passava nesse bar aqui, Santa Rita, do lado da minha casa. Eu via aquela broa que estava lá desde manhã, saía a água da minha boca de vontade de comer uma broa daquela de milho. Até hoje, quando eu vou numa padaria, eu compro e como. Fiquei com bicha, fiquei com aquela coisa de comer aquela bendita daquela broa de milho, entenderam? Mas todo esse caminhar, chegava em casa perto de 1h, suado, fedido, molhado, com fome, era um louvor só. E aí então, mesmo sem conhecer naquela época esse trecho que você citou, Rosana, aqueles que confiam no Senhor andarão sem se fatigar. Por quê? Porque era como se eu
andasse nas nuvens. Entendeu? Passava por aqui, passava pelo meio da favela. Sabe, não havia o medo. Não havia o medo. Por quê? Porque eu não pertencia a esse mundo. Eu vivia como um príncipe. Então, viver como um príncipe não é a roupa bonita, não é se tiver o cabelo bonito, não é, Rosana, ou Sandra, uma mesa farta, entendeu? Não é a sorte de não ter problemas. Falar, olha, não tem ninguém doente, não tem desemprego, o meu vizinho é legal, que mais? O meu funcionário é legal, o meu chefe é legal, tudo é legal, as notas vão bem, eu canto bem, acordo na história, dá tudo certo. O carro é bonito, ele anda, não quebra, sabe? Isso não quer dizer nada. Alguns santos até falaram, Senhor, eu acho que você não me ama mais, porque eu estou sem problemas. Alguns santos, inclusive Luiz Martin, teve um momento da vida dele que ele rezou assim. Porque é na dificuldade que muitas vezes nós nos aproximamos mais de quem realmente nós somos. Não é? Quem não lembra e com carinho e com saudade daquela voz sorte, eu vou tentar imitar, mas não vai dar. Né? Se eu me emocionar, me perdoem, tá? Aquela voz sorte, né? Aquele abraço forte falando assim, ó, e quem acertar ganha um pirulito que a Rosana paga depois, tá? Ninguém te ama como eu. Quem é? É, Rosana? A gente é assim, gente, sabe? Nós pertencemos a Deus. Enquanto Deus fala assim, você fica aí, a gente fica. A hora que Ele falar, você não fica, você não fica. Então, esse servir ao Senhor com alegria é porque nós precisamos refletir o que nós estamos fazendo aqui, a quem nós devemos satisfação nesse pouco tempo que nós estamos. E terminando, ele vai falar assim: entrai cantando sob seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai-o e bendizei o seu nome. Eu aprendi um canto que era o refrão assim, tá? Era um tom menor e ele cantava assim, né? Se referindo a Yahvé, né? E aí a gente pegava lá um trecho, eu acho que era do Apocalipse, um salmo, e falava assim: e ele vem, e ele vem, e ele vem com o som de muitas águas, se referindo assim à segunda vinda de Jesus, que não vem humilde, vem em grande glória. E aí, a estrofe era assim, ó. Quer ver, ó? Segura para mim, por favor. Por favor, tá? A estrofe era assim, ó. Você conheceu essa música, Sandra? Você está fazendo sinal de que conheceu? Eu ia te pedir para você fazer o gestinho comigo. Para quem que se canta um negócio desse? Tenta. Quer tentar? Fica de pé. Vamos lá, bonitinho. Fica de pé. Sandra, você também, você fez aniversário, fica de pé. Márcia, fica de pé. Demir, fica de pé. Heraldo, fica de pé. Todo mundo, fica de pé, gente. E ele tem na sua destra 7 estrelas. Aí a Assembleia repete. E ele tem na sua destra 7 estrelas.
Esse canto pertence a quem? A Deus. Somente Deus merece esse canto. Pode sentar. Somente Deus merece esse canto. E somente Deus merece a nossa louvação. E é somente a Ele que nós devemos louvar. E é somente a Ele que nós devemos nos prostrar. Nunca a uma tropa, nunca a uma cobra, nunca a uma doença, nunca a fome, nunca ao desespero, nunca a dor. Porque tudo isso faz parte da vida. Faz parte da vida. De forma que nesse momento seria bom a gente recordar qual é a cobra hoje. São conflitos interiores a serem superados? São dificuldades, né? Com filho? Com filho? Qual é a tropa? Qual é a situação que está fora do meu alcance? Diante dela, Rosana, a gente canta assim, vem cá. Do fundo do coração. Canta comigo. Vamos cantar junto? Vamos. Nessa hora, Rosana, a gente esquece a vergonha, Já era, já, né? a gente esquece o que vai ser no dia seguinte, a gente esquece todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência e lembramos, como diz a Bíblia, que somente Yahvé é Deus. A cobra não é Deus. A morte não é Deus. A humilhação não é Deus. Salmo comprido, né? Com cantos de louvor pelos seus átrios, celebrai-o, bendizei o seu nome, cantai ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Essa alegria ela só acontece de verdade quando ela brota de uma profunda compreensão de a quem nós servimos. Somente quando realmente Yahvé é o Senhor da minha vida, que essa alegria é verdadeira. Gente, eu fiz cursos de comunicação. Eu sei fazer uma assembleia rir e sei fazer uma assembleia chorar. Eu lembro, teve um momento da minha vida, tem água, não precisa, é só teatro, é só teatro. Mas tem gente que já ia começar a chorar, não ia? Gente, a alegria verdadeira, ela vem de dentro. Tudo que não vem de dentro é superficial, é uma mentirinha que a gente usa para conviver. Mas se a gente quer experimentar essa alegria, nós vamos daqui a pouco, quando chegar o único, o verdadeiro, o Altíssimo Yahvé,
através de Jesus Cristo, através da Eucaristia. Nós vamos colocar as nossas cobras e outras coisas, e nós vamos louvar ao Senhor com alegria. E terminando, vai dizer assim, o versículo 5: porque Ele é bom. Azar seu se você se decepcionou comigo. Um dia, eu vi um padre, eu lembro, não sei se o padre, acho que, não lembro quem foi, mas não estou lembrando de muitas coisas ultimamente. Mas ele falou o seguinte, que eu sei de 3 coisas. Deus existe. É a primeira. Segunda coisa, eu não sou Deus. E a terceira coisa, você também não é Deus. É uma coisa simples, mas quando a gente lembra, a convivência fica mais fácil, porque o Senhor é bom. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu reflito a beleza e a bondade dele. A lua, por mais bonita que seja, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Eu também não tenho, Sandra. Como também a luz do Charles se apagou assim. O Charles não falou nem tchau para Maria Helena. Mas nem tchau. Depois de tantos anos de casado, ele não falou tchau, olha, estou morrendo, tchau. Ele não falou tchau. Não deu tempo de falar tchau. Não gasta um segundo para falar tchau. Ele não teve esse tempo. A hora que chega a hora, a gente apaga. Então somente o Senhor é bom. A única coisa que eu posso fazer, se eu lembrar quem eu sou, a quem eu pertenço, quem é o Senhor da minha vida, é refletir toda essa beleza que é Deus, que é o que o Sebastião fazia depois de tantos anos. Eu não lembro quase nada do que eu ouvi em palestras e pregações, mas o olhar do Sebastião nunca esqueci, nunca. Porque um testemunho de vida vale muito mais do que todas as palavras que alguém pode dizer. Sua misericórdia é eterna. E a misericórdia de Deus é maior, Rosana, do que os nossos conflitos, do que os nossos pecados, do que os nossos erros. E ainda que você não queira me perdoar pelo homem fraco e limitado que eu sou, mas a misericórdia de Deus me perdoa. E sendo Deus tão rico e tão perfeito, e você tão imperfeita, Ele me perdoa. Por que você não vai me perdoar? E sua fidelidade se estende de geração em geração, em geração, sobre os que o temem. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Dentro de cada um de nós tem um lado criança. A Márcia diz que o meu lado criança é muito grande ainda. Ela vive me podando, mas eu tenho certeza que é para o meu bem. Ela está conseguindo, eu estou deixando de ser criança algumas vezes, né? Eu acho que eu estou me tornando mais chato, né? Mas deixai vir a mim as criancinhas, esse nosso lado criança, esse nosso lado que nós não vamos ter vergonha de cantar para o nosso Deus, que nos ama com alegria, e que cada momento, Rogério, quando você for fazer a análise do próximo projeto, a próxima reunião, a próxima medição, ou seja lá o que você for fazer, e cada um de nós aqui, na aula, né? Lembremos a quem nós servimos.